Olá a todos, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar de o que é história. Vamos falar das especificidades da nossa área de história, mas antes quero convidar vocês a se inscreverem no canal. Aí vocês estarão dando uma força para mim fazer novos vídeos, tá bom? Então, o que é história? História, primeiramente, é um conjunto de conhecimentos. História é uma disciplina escolar, mas acima de tudo, ela é um conjunto de conhecimentos que vem a ajudar nós entendermos toda a existência da vida. Ou seja, a história é o estudo do passado ao longo do tempo. A categoria central do estudo da história é análise de diferentes temporalidades em diferentes momentos. A categoria central da história é o tempo. Ou seja, existem vários conceitos na área de história, mas a temporalidade é o que torna a história específica em relação às outras ciências. É claro que geografia, psicologia, astronomia também usam a categoria de tempo, mas a história ela se apropria desse conceito para se tornar possível o estudo dos vestígios que o homem deixou ao longo de sua história. Outra categoria fundamental da história é o conceito de fontes históricas. Fontes históricas nada mais é do que todo vestígio humano que o homem deixou ao longo de sua história. Ou seja, tudo aquilo que o homem produziu, nós, historiadores e professores de história, chamamos de fonte histórica. Existem várias categorias de fonte histórica que eu vou deixar para outro vídeo onde eu vou falar só sobre fonte histórica. Mas o objetivo desse vídeo é falarmos um pouco sobre o que é essa história. História, na verdade, ela é definida por vários autores como essa relação temporal que se aprofunda em estudos científicos. Temos um historiador muito famoso chamado Mark Brock, que ele define história como o estudo do homem no tempo. Ou seja, o homem em cada temporalidade ele produz história. Temos outros historiadores que definiram também essa categoria como um estudo da experiência do homem no tempo e no espaço, incluindo uma nova categoria, categoria de espaço. Também temos mais na década de 50 do século passado, que é a questão do historiador Fernand Blundell, que estudou várias questões relacionadas ao tempo, como as questões dos ritmos de temporalidade, ou seja, que cada temporalidade tem um ritmo. Temos também Legoff, que falou sobre que a história seria uma explicação das sociedades no tempo, entre outros historiadores que trabalharam essa categoria. Mas, deixando as polêmicas de lado, a história ela tem dois vieses. Um dos vieses é o viés científico da história. E outro viés é o viés de ensino da história propriamente dita, que é a chamada história escolar. É justamente isso que eu quero aprofundar um pouco mais agora. Parece que a história científica que é produzida academicamente nas universidades, ela está descolada do ensino das escolas. Mas não.
tudo aquilo que se aprende nas escolas, um dia ele teve que ser pesquisado, teve que ser aprofundado academicamente nas universidades. Porém, esse ensino das escolas para os alunos, ele tem que vir acompanhado de uma criticidade. O que eu quero dizer com isso? Não basta a gente saber, por exemplo, quem foi Dom Pedro, quem foi Pedro Álvares Cabral, sem saber como foi chegado a essa história. Que fonte foi usada, qual temporalidade, como que isso ocorreu ao longo do tempo. A gente está muito preocupado ainda em fixar datas, fixar eventos, fixar limites, mas a gente não se preocupa em estabelecer uma crítica a essas documentações e principalmente aos livros didáticos. Então, às vezes até somos acusados de sermos ideologicamente influenciadores de um alunato que está muito mais preocupado nas mídias sociais do que em aprender história propriamente dita. Então é isso. A história, acima de tudo, ela é um conhecimento que deve ser aprendido para que não caiamos no erro de que qualquer opinião é válida. Ou seja, chega um lá e diz assim, aconteceu e foi dessa forma. Não aconteceu, foi de outra forma. Então, a história não é uma mera opinião, mas sim um estudo em cima de fontes históricas e de um recorte temporal que se torna muito importante para entendermos, principalmente o passado das nossas comunidades, do nosso lugar, porque a história ela é feita nas nossas comunidades e não globalmente. Sim, a história global ela é importante, mas inicia-se pela nossa comunidade.